Ele chamou meu trabalho de mentira de novo, dessa vez na frente do meu caçula, que repetiu as palavras para mim como uma piada que ainda não entendia direito. Eu fiquei parado ali, segurando a correspondência, ouvindo meu filho perguntar se estrategistas fazem alguma coisa de verdade, e senti algo frio e pequeno se apertar no espaço atrás do meu peito. Não era raiva, nem vergonha, só aquele aperto lento e familiar, o que aparece quando alguém vem tirando tanto de você, por tanto tempo, que esqueceu que ainda está tirando. Meu nome é Marcos, tenho 43 anos, e trabalho na Argon Strategy Group há 12 anos. Não foi como se o Eric tivesse invadido nossas vidas. Quando ele perdeu o emprego, numa startup que fechou em 9 meses, fui eu quem disse sim. Fui eu quem esvaziei o quarto de hóspedes. Na época, parecia óbvio. Você ajuda a família. Não pensa demais. Isso foi há 3 anos e meio. Naquela época, ele falava em se reerguer como se fosse certo. É só uma parada rápida, ele dizia. Carisma ele tinha, disso não dá para negar. Aquele tipo que garante espaço em qualquer ambiente, mesmo quando ele não fez nada para merecer. Brincava com as crianças, ajudava com as compras de vez em quando. Sempre dizia, vou te pagar. Essa parte sumiu rápido. Não percebi tudo de uma vez. Foi escorregando aos poucos. O lixo deixado pro outro levar. O termostato sempre ajustado ao gosto dele. Pacotes chegando no meu nome, mas com as coisas dele dentro. Ele pedia para eu adiantar os custos das contas, e depois fingia surpresa quando eu cobrava no mês seguinte. Depois veio a música alta à noite. As inscrições para vagas que nunca viravam entrevistas. O tal networking, que parecia mais ele no sofá com o controle na mão. Quando falei sobre um prazo, com cuidado, sem confronto, ele ria como se eu estivesse brincando. Pô, cara, você sabe como tá difícil lá fora. E eu sabia. Esse era o problema. Eu sabia. Mas também sabia reconhecer quando alguém nem estava tentando. Mesmo assim, deixei passar. Pela minha esposa. Pela paz. Pela ideia de que aquilo era temporário, e coisas temporárias não merecem guerra declarada. Mas agora as crianças estão prestando atenção. Ouvindo. Repetindo. E quando seu próprio filho repete as palavras de um estranho sobre você, sem saber que o homem que disse aquilo mora na sua casa, come da sua comida, e revira os olhos quando você pede para ele enxaguar o prato, é aí que algo muda. Não de forma barulhenta. Nem dramático. Mas muda para sempre. Ele começou a usar minha mesa sem pedir. Primeiro foi só o carregador. Depois o monitor. Outro dia, sentei para trabalhar e minha cadeira estava ajustada para alguém bem mais baixo que eu. Não falei nada. Só voltei tudo ao normal e segui o dia. Na semana seguinte, percebi que meu sinal de internet estava instável em plena reunião com a área de compliance. Quando saí do quarto, Eric estava no corredor assistindo a um vídeo em voz alta no tablet, ocupando toda a banda com alguma bobagem qualquer. Tá travando aí? Ele perguntou, como se estivesse ajudando. Um pouco. Esse roteador é fraco mesmo. Sempre falei. Sempre falou? Ele não pagou um centavo por ele. Mas continuei calado. Meus filhos começaram a repetir piadinhas que claramente não vieram da escola. O mais velho me chamou de diretor de PowerPoint depois do jantar. Quando olhei para ele, ele riu. Disse que era só brincadeira. A cara da minha esposa não mudou. Ela só comentou, acho que o Eric disse isso outro dia. Ele tem um senso de humor meio esquisito. Não era humor. Era desdém disfarçado de piada. E estava vazando para dentro da minha casa. No trabalho, eu liderava uma auditoria interna delicada, envolvendo conflitos de interesse e rastreamento de relatórios manipulados. Era o tipo de coisa que exigia silêncio, foco e autonomia. Mas em casa, tudo estava ruidoso, invasivo. Como se eu estivesse dividindo espaço com alguém que não reconhecia nem meu tempo nem meu papel. Numa terça-feira, durante uma call com 2 sócios, Eric passou atrás da câmera sem camisa. Não parecia um acidente. Ele olhou para a tela, riu e soltou. Cuidado aí, galera. O chefe tá comandando o mundo agora.
Ouvi risos abafados do outro lado da linha. Não eram de respeito. Desliguei a câmera, finalizei a reunião e fechei o notebook com calma. Ele já tinha voltado pro sofá quando saí do quarto. Foi mal, nem vi que você tava em reunião, disse, sem olhar para mim. Tava sim. Relaxa, cara. Eles sabem que é home office. Não respondi. Não levantei a voz. Não pedi nada. Mas ali, naquele momento, percebi que ele realmente não tinha medo de ultrapassar limites. Porque ele não acreditava que existiam. E eu também percebi que continuar em silêncio talvez fosse exatamente o que lhe dava essa certeza. Foi num domingo. Aniversário simples da minha sogra. Só a família. Churrasco. Conversa fiada. As crianças correndo. Eu estava no quintal com meu filho mais novo quando ouvi a frase, alta demais para ser acidente. O Marcos trabalha tanto que só volta para casa para lembrar que existe. Risadas. Primeiro do Eric. Depois do cunhado mais novo. Até minha esposa soltou aquele riso sem vontade, o tipo que tenta evitar um conflito sem impedir o golpe. Meu filho me olhou confuso. Pai, é verdade isso? Eu sorri. Um daqueles sorrisos que a gente aprende a fazer quando já tá cansado de fingir que não escutou. Naquela noite, o Eric dormiu no mesmo sofá em que debochou de mim. E pela primeira vez, eu fiquei acordado até tarde sem mexer no notebook, sem revisar planilha nenhuma. Só pensando. Ele tinha cruzado uma linha. E não foi só a frase. Foi o jeito como ele olhou para mim depois. Como se estivesse dizendo, você não vai fazer nada. E, até ali, ele tinha razão. Mas naquela noite eu percebi uma coisa. Ele me achava inofensivo. Porque eu nunca gritei. Nunca bati a porta. Nunca o encarei de verdade. Eu mantinha calma. E ele confundia isso com passividade. Minha esposa não comentou nada. Apenas me perguntou se eu ia trabalhar na segunda-feira como de costume. Confirmei com a cabeça e fui dormir mais cedo do que o habitual. Na manhã seguinte, levantei antes de todo mundo. Fiz café só para mim. E enquanto ele ainda roncava na sala, abri meu e-mail pessoal. Comecei a fazer anotações. Pequenas. Datas. Incidents. Satacos. Só para organizar, por enquanto. Não era uma vingança. Era preparação. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava reagindo, estava observando. Strategicamente. Com clareza. No trabalho, finalizei uma revisão de relatórios e pedi acesso a uma planilha antiga do RH. Ninguém estranhou. Eu era o responsável pela auditoria. Afinal, eu sabia o que estava procurando. E, mais importante, comecei a entender o que tolerar diz sobre você dentro e fora de casa. Eric ainda brincava como se nada tivesse acontecido. Chamou aquilo de só piada de cunhado. Mas piadas têm contexto. E ele já tinha perdido o direito de fazer graça à minha custa. Eu não iria confrontá-lo. Não faria cena. Mas, pela primeira vez, ele estava lidando com alguém que não ia deixar passar. Mesmo sem levantar a voz. 2 dias depois, durante uma ligação com o comitê de conformidade, meu áudio começou a falhar. A câmera travava. A conexão oscilava a cada 5 minutos. Respirei fundo, levantei da cadeira, fui até a sala. Eric estava jogando online no notebook da minha filha. Fones enormes, rindo alto, ignorando completamente o horário. Preciso da banda toda agora. Estou em reunião crítica. Relaxa, já tô terminando, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Voltei pro quarto, mudo. Silêncio que queima mais do que grito. A reunião terminou em frustração. Um dos gerentes pediu que reenviasse o relatório, quando sua internet permitir. Depois do expediente, chamei minha esposa para conversar. Contei o que aconteceu. Não exagerei, não dramatizei. Falei como quem já passou do ponto de estresse e agora analisa fatos. Ela suspirou, cansada. Amor, ele só tá tentando se ajustar. Sabe que a situação dele não é fácil. Eu sei. Mas a nossa também não é. Ela ficou em silêncio. E nesse silêncio,
Percebi que eu estava sozinho nisso. Não por má intenção dela, mas por conveniência. Era mais fácil relevar do que confrontar o irmão. No dia seguinte, tomei uma decisão pequena por fora, mas importante por dentro. Mudei todas as senhas do Wi-Fi. Configurei uma rede separada só para o meu trabalho. Ninguém percebeu de imediato, e não avisei. Aos poucos, ele começou a perder o controle sutil que exercia sobre meu espaço. Quando tentou se conectar e não conseguiu, soltou um estranho: "A internet tá morta aqui." "Aqui tá normal", respondi, sem olhar para ele. Ele me encarou por um segundo. Não disse nada. Mas eu vi a primeira rachadura naquele ar de superioridade. No trabalho, aproveitei uma pausa entre reuniões para rever a política de convivência remota. Anotei um detalhe: qualquer funcionário em auditoria pode solicitar temporariamente uma estação física na empresa, mesmo sem cargo executivo. Bastava justificar. Mandei o pedido no mesmo dia. Não porque eu já ia me mudar, mas porque queria deixar opções abertas. Planejar. Ter margem. Eric ainda fazia piadinhas. Ainda falava alto. Mas agora, em vez de rir por trás, eu observava. E comecei a ver o padrão. Ele não era apenas inconveniente. Ele testava limites. Repetidamente. E, até então, ninguém dizia basta. A diferença agora era que eu havia parado de ceder em silêncio. E quando alguém acostumado ao controle percebe que a outra pessoa deixou de recuar, começa a se incomodar. Mesmo que ainda ache que está por cima. Na terça-feira seguinte, cheguei à cozinha mais cedo que o normal. Queria um momento só meu. Café quente, silêncio, 5 minutos sem vozes ao fundo. Mas Eric já estava lá. Descalço, de camisa regata, scrollando o celular encostado na bancada. Acordando cedo agora, hein? Comentou, sem levantar a cabeça. Peguei a caneca sem responder. Ele me observava, mas em vez de encarar, deixei o silêncio pairar. Não havia mais espaço para conversa neutra. Aliás, ele continuou, a Clara comentou que você tá pensando em trabalhar do escritório. Tá cansado da família? Parei. Olhei para ele pela primeira vez naquela manhã. Não. Só preciso de foco. Ele riu. Um riso curto, quase debochado. Foco. Entendi. Subiu as escadas como se tivesse ganhado algo naquele diálogo. Mas não tinha. Eu só não estava jogando o jogo dele. No trabalho, meu pedido de estação física foi aprovado. Enviei uma mensagem para minha gestora informando que começaria a usar o espaço 2 vezes por semana. Ela respondeu em minutos. Ótimo. Menos interferência é sempre bem-vinda. À noite, mencionei isso à minha esposa. Com calma. Sem apontar dedos. Vou trabalhar 2 dias da semana de lá. Só para garantir que entrego o relatório no prazo. Essa auditoria é delicada. Ela assentiu devagar. Você acha que está exagerando um pouco? Acho que se continuar aqui tempo integral, não vou conseguir entregar nada que preste. Preciso respirar. Ela não insistiu, mas também não apoiou. E isso dizia muito. Eric ouviu a conversa. Fingiu que não. Mas no dia seguinte, notei que deixou o notebook fechado durante o meu horário de reunião. Nenhuma piada. Nenhuma interrupção. Aquilo não era respeito. Era estratégia. Ele estava tentando entender por que eu estava mudando. No dia seguinte, ao chegar do escritório, encontrei minhas coisas do home office mexidas. As pastas estavam fora de ordem. Um bloco de anotações tinha sumido. Perguntei às crianças se haviam pegado algo. Nada. Minha esposa disse que talvez tivesse caído. Mas eu sabia. Eric negaria, claro. E não era grave o bastante para confrontar. Ainda não. Mas marquei. Com um risco mental. Como alguém que começou a montar um quebra-cabeça. Ele estava testando até onde podia ir sem provocar reação direta. A diferença era que agora, eu reagia. Não no tom dele, mas no meu. E às vezes, o silêncio planejado diz mais do que qualquer acusação. No dia em que entreguei a primeira parte da auditoria,
O sistema caiu durante a sincronização final. Era coisa de 2, 3 minutos, mas suficientes para travar o envio automático. Respirez fin d'eau. Réenvier manuellement. Salvei cópias. Depois levantei da cadeira e fui direto até a sala. Eric estava lá, no sofá, assistindo a um documentário sobre fraudes corporativas. Coincidência ou provocação? Pensei. Ele nem me olhou. Apenas comentou. Sistema da empresa anda meio instável, né? Demorei 1 segundo antes de responder. Você mexeu em algo? Ele virou a cabeça devagar, como se minha pergunta fosse uma ofensa pessoal. Claro que não. Nem tenho acesso a nada seu. Não insisti. Mas anotei a fala, o tom, a hora. Como faço com tudo que não posso confrontar ainda? Minha esposa, por outro lado, parecia alheia. Falava sobre o almoço do sábado, se a irmã dele vinha, se a gente podia fazer algo simples. Vocês estão se dando melhor agora, ela comentou. Ele me disse que até tem deixado você trabalhar em paz. Ele disse isso. Achei bom. Parece que vocês estão achando equilíbrio. Aquilo me incomodou. Porque ele estava criando a narrativa primeiro. Não bastava invadir meu espaço. Agora ele também controlava como as coisas seriam lembradas depois. Na quinta, cheguei mais tarde do escritório. Minha caneca de café estava no chão do escritório. Que brada! Clara disse que as crianças deviam ter derrubado. Mas elas nem entram ali sem permissão. Eric passou pelo corredor e comentou, casual. Acontecem acidentes, né? Nada é para sempre. Olhei para ele. Pela primeira vez em semanas, encarei mesmo. Firme. Sem levantar a voz. Não. Mas tem coisas que a gente guarda justamente porque são. Ele sorriu. Um sorriso curto, cínico. Depois subiu as escadas assobiando. Naquela noite, fiz algo que evitei por semanas. Fui até o quarto de hóspedes. Abri a gaveta onde ele guardava documentos. Só queria ver se havia algo, um contrato, algo vencido, qualquer ponto de pressão. Não encontrei nada. Ainda. Mas só de estar ali, soube que tinha cruzado um limite. Não com ele. Comigo mesmo. A diferença é que agora eu sabia jogar o jogo dele. Só que do meu jeito. Sem pressa. Sem plateia. E quando alguém joga escondido, a pior coisa que pode acontecer é perceber que o outro também está. No sábado, saí cedo de casa com as crianças. Inventei um passeio no parque, sem muita explicação. Queria ar, mas principalmente distância. Eric e minha esposa tinham planos de organizar o armário da despensa, o que, naquele momento, soava como uma desculpa conveniente demais. Enquanto empurrava o balanço da minha filha, minha cabeça rodava. Não sobre o que fazer, mas sobre o que ainda não havia feito. Na volta, a casa estava com cheiro de produto de limpeza e tudo parecia calmo. Mas, no corredor, notei um detalhe. A porta do meu escritório estava entreaberta. Sempre sofocada. Entrei. Tudo parecia no lugar. Mas quando fui ligar o monitor, percebi a diferença. Um dos atalhos que deixo fixo, a planilha dos contratos em auditoria, estava removido da barra. Um detalhe pequeno. Mas meu dedo vai direto nele todo dia. E agora não estava mais. Fui até o histórico de acesso. E lá estava, login feito às 11h43, durante o horário da tal faxina. Desci. Eric estava na cozinha, lavando uma tigela como se nada tivesse acontecido. Você entrou no meu escritório hoje? Ele nem hesitou. Só para pegar o roteador. O sinal estava fraco na sala. Não precisava acessar meu computador para isso. Ele olhou para mim, ainda secando as mãos. Não acessei nada. Só mexi no cabo. Se você viu outra coisa, talvez seja paranoia de quem anda com a consciência pesada. A frase ficou no ar. Meu filho entrou logo em seguida, pedindo ajuda com um jogo no tablet. E aquilo encerrou a conversa, pelo menos ali. Mais tarde, à noite, conversei com minha esposa. Falei do histórico de acesso, do atalho removido, da inconsistência. Ela suspirou.
Não defendeu o irmão, mas também não me deu razão. Marcos, vocês dois estão nessa disputa muda, e eu estou no meio. Não é disputa, é proteção. Então me ajuda a entender de quem exatamente você está se protegendo. Pela primeira vez, vi dúvida real nos olhos dela. Não raiva, não negação, dúvida. E isso, curiosamente, me deu mais certeza. No dia seguinte, cheguei mais cedo no trabalho. Baixei os arquivos sensíveis num pendrive pessoal. Criei versões com dados fictícios para deixar no desktop. Se Eric voltasse a entrar, não encontraria mais o que esperava. E o que encontrasse, seria controle meu. Cada clique dele, uma pista. Porque se ele queria brincar de manipular, eu estava pronto para escrever o roteiro inteiro. Na quarta-feira, deixei propositalmente o pendrive conectado no computador da sala. Arquivos falsos, com nomes que pareciam importantes, relatório _ sigilo, códigos _ cliente _ final. Nada técnico bastante para afastar um curioso, mas chamativo o suficiente para atrair quem não resiste a fuçar. Voltei no fim do dia. Conferi os logs, acesso às 14h12. 3 arquivos abertos. Um copiado para o desktop. Perfeito. Não confrontei ninguém. Ainda. Na sexta, levei o notebook pro quarto. Disse que ia terminar um relatório mais confidencial. Minha esposa apenas assentiu. Eric não apareceu a noite inteira. Mas às 6 horas da manhã seguinte, acordei com o som de uma notificação. O aplicativo que instalei no pendrive alertava: novo acesso externo. Copiaram os mesmos arquivos, só que agora, o endereço IP era outro. Um dispositivo que não era meu. Levantei. Fui até a cozinha. Eric estava servindo café como se o mundo não estivesse girando em volta dele. Dormiu bem? Perguntou. Melhor do que esperava. Sentei à mesa. Observez. Ele estava calmo demais. Como alguém que já acha que ganhou. Aquele relatório que você pegou. Soltei. Ele parou por um segundo. Depois fingiu confusão. Que relatório? O do meu pendrive. Ah. Achei que fosse público. Estava no computador da sala, não? Exato. Estava. Permanecemos em silêncio por alguns segundos. Até ele sorrir. Marcos, você quer que eu diga que fui eu? Mas e se eu disser que não fui? Aí eu diria que você está testando sua sorte. Ele levantou devagar, levou a caneca até a pia e respondeu sem olhar para mim. Às vezes, é bom testar até onde alguém vai. Fique imóvel. Era isso. Ele não queria o arquivo. Queria medir meus limites. Saber se eu teria coragem de reagir. Mais tarde, no trabalho, imprimi cópias falsas dos arquivos e coloquei num envelope com um bilhete simples. Para Eric. Já que você gosta de brincar de auditor. Deixei o envelope sobre a bancada da cozinha antes de sair de casa. À noite, ele não comentou nada. Mas percebi a diferença. O tom debochado virou algo mais contido. Como se tivesse entendido que não estava mais lidando com alguém passivo. Minha esposa me observava mais em silêncio agora. Como se notasse algo que antes ignorava. Um movimento, uma firmeza, ou talvez uma frieza. Mas eu não estava agindo por raiva. Estava protegendo o que era meu. Eric cruzou uma linha que ele achava invisível. O erro dele foi pensar que eu não tinha memória. Nem paciência. Mas eu tinha os dois. E, agora, uma estratégia.